vou chamar a Giovana, que pediu pra eu chamá-la. Vou abrir aqui, eu não sei quanto tempo a gente tem, viu, Gi? Vou chamar você aqui, vamos ver. Ah, olha lá quem tá ali. Oi, Licença! Amor da minha vida, tá me ouvindo bem? Tô, agora eu desliguei o fone. Afinal, eu estou em outro estado, né? Estado, né? Qual será o estado que ela está, né, gente? A Você é o Lavona falou que tá estado bolada. carioca. E tô solteira, né? Mas creio que os 7 erros que você comentou, todos já fizeram parte da minha história, né? Você conhece mais do que nunca a minha história. A minha juventude eu passei ao lado do seu amigo, um homem bem mais velho, ao qual eu abri mão da minha juventude para, né? Mas enfim, vamos lá. O que você falou aí no final, muito importante, mas o que eu, com a minha experiência de vida, posso dizer? Um dos nossos erros, e eu creio que todos nós, né, como você falou das expectativas, a gente cria muita expectativa em cima do próximo, e esquece que todos nós temos defeitos, né? E quando a gente se relaciona a ponto de casar, viver junto, a pessoa se sente livre para mostrar quem ela é. E o nosso erro no início de um relacionamento é não mostrar as nossas expectativas. Não é errado ter expectativa. O errado é você fazer dela a coisa mais importante. Porque, assim, elas são importantes. Um exemplo, uma lista de ideias que a gente quer numa pessoa. Respeito, companheirismo, sexo. E quando a gente se apaixona, a gente acaba invertendo os valores de um relacionamento verdadeiro, que a gente sabe que casamento não vai ter sexo todo dia, que o homem vai chegar com problemas do serviço. Estou falando isso porque eu passei por 2 casamentos, não tive a sabedoria que eu tenho hoje, se caso entre um companheiro da minha vida. Acontece muito da gente ser muito independente, e quando você falou da gente achar que a gente ganha mais, quando a gente tem essa independência, eu, com esse meu jeito, eu sempre achei que eu não preciso de homem. Por quê? Porque eu sempre dependi do Davi. Ele fez eu abrir mão da minha vida para depender dele, ele não admitia eu saber mais do que ele. E quando eu me separei dele, eu disse que eu seria o oposto daquilo. Eu seria independente, eu nunca mais dependeria de homem nenhum. E aí entrou um segundo marido. E eu era empregada, beleza, eu tinha o meu emprego pleno. E eu sempre achei, eu não preciso, eu me banco sozinha, eu não preciso de você pra nada. Então eu fiz ele se sentir um nada. E quando eu mandei ele embora, ele foi. E aí eu percebi o erro que eu cometi. Porque quando a gente tem essa independência, a gente, no fundo, a gente quer ser cuidada também. E a gente não está preparada para isso. E aí a gente cria aquela expectativa, a gente se apaixona, nossa, o cara é bom de pegada, tem sexo toda hora, que não sei o quê. Mas você não põe, olha, eu quero assim, assim, assado. Tem que pôr, porque se ele não for aquilo, ele já vai falar, não, eu não sou assim. Eu acabei de sair, eu encerrei praticamente um relacionamento de 3 meses, a pessoa ainda nem sabe. Por quê? Ele é um cirurgião. Então, assim, a gente se vê uma vez na semana, porque ele quase não tem tempo. E aí eu falei pra ele, bom, eu busco um relacionamento que eu preciso de atenção, eu quero carinho, eu não quero só a atenção que você me dá quando eu quero te ver, eu te ligo e tal. E aí ele falou assim, mas isso no momento eu não posso te dar, porque se eu tô com você, eu tenho que atender um paciente que eu acabei de fazer uma cirurgia, você não entende? Eu falei, cara, então pra mim eu não quero. Você pode ser gostoso, lindo, rico, maravilhoso, mas eu busco uma coisa mais simples, o quê? É o colo que a gente precisa no final da noite. Às vezes um companheiro chega com um problema, cada um tem um jeito de ser, cada um enfrenta a vida de uma forma diferente e os problemas. Então tem uns que chegam, querem só ligar uma televisão, ficar na caixinha do nada, né? Por vários momentos, e a gente quer discutir, mulher quer conversar. Eu já sou como homem, eu gosto de ficar naquele tempo, meu negócio é sexo mesmo, porque eu sou tarada, continua mesmo. Mas Ai, muda nada, gente. Essa daí Mas realmente. hoje eu busco entender mais o lado da pessoa, o que ela tem de bom, não só no momento que a gente conhece, porque a gente cria aquela expectativa, ele é gostoso, isso eu quero passar o resto da minha vida. Só que a gente também tem esse defeito, porque quando a gente quer conquistar, a gente quer mostrar só o nosso melhor. A gente não mostra o nosso defeito, que a gente é ciumenta, que a gente é barraqueira, que a gente é isso, que a gente é aquilo. E aí quando casa, é meu, vou escutar. E a pessoa também não aguenta. Então, se tiver sabe, assim, aquela conversa franca desde o início, o que você gosta, o que você não gosta,
você acaba deixando esses erros, você vai minimizando. E aí, com isso, você vai tendo um companheirismo, uma coisa bacana. E se você tem uma lista de prioridade, é errado? Não. Mas não que ela não possa trocar as suas prioridades. Às vezes, na minha lista de prioridade era um cara bom de cama, isso e aquilo. Mas espera lá, mas o que ele me oferece, além de ser bom de cama? Não, eu posso inverter. Eu também vou envelhecer, não vou ter sexo todo dia. Então, a gente pode abrir mão de alguns princípios que a gente tem quando a gente tem realmente vontade de fazer um casamento dar certo, um relacionamento dar certo. E hoje, infelizmente, as coisas estão muito descartáveis. Às vezes você quer um aconselhamento de uma pessoa que você acha que é uma amiga, e às vezes você só queria que ela falasse assim, cara, aguenta firme, tenta se colocar no lado da pessoa, tenta se colocar no lugar dele para ver, às vezes ele também tem algum problema, porque quando você tá casada aparece um monte dando em cima, né? Quando no meu caso, tô solteira, ninguém me quer. Aí você tá com um crushzinho aí, aparece, Zílio, acha que eu sou te querendo. E a gente cai na asneira de, às vezes, olhar para o lado, né? A grama do vizinho parece ser melhor. Mas não é, não. Às vezes, é só a gente molhar a nossa graminha de manhã, de tarde, à noite, que ela fica verdinha, linda e plena. Isso é num relacionamento. Às vezes a gente olha, o relacionamento dos outros é sempre mais perfeito, porque rede social, todo mundo posta felicidade, né? E aí a gente quer viver aquilo. E esquece que por trás de uma tela de celular ou de uma rede social, a pessoa às vezes tem uma perda, tem uma coisa que falta em casa ou é agredida e não fala. Então, eu acho que honestidade é o que falta para um bom relacionamento. Tá com problema? Porque falar assim, eu gosto de franqueza, de conversar, mas na prática, às vezes a pessoa não fala, porque eu era assim, meu negócio é esculachar e falar claramente. Aí quando pintava um problema, eu guardava aquilo e falava, caraca. E aí falar, eu podia ter falado. Então, assim, às vezes a gente não põe em prática o que a gente acredita fazer e não faz. E relacionamento é conversa, porque às vezes você vai passar anos do lado de uma pessoa, envelhecer, e o que a gente precisa é de um amigo. A intimidade que a gente tem com Deus e com uma amiga tá errado. Às vezes tem que ter com ele. Poxa, olha, às vezes a pessoa nos conhece, tá fazendo sexo que tá machucando e não tem coragem de falar pro cara assim, eu não gosto dessa posição. Sabe? Cara, é o seu parceiro. Peraí, gente, eu vou fazer assim, sabe? Porque a live daqui a pouco tá acabando. E eu vou fazer assim, senão eu não consigo nem te falar, né? Nem conversar aqui, porque a Gi trouxe tanta coisa importante, tanta coisa legal. E eu paro de falar. Quem disse que eu paro de falar? Não, eu tô falando assim porque o Instagram derruba a nossa live daqui a pouco, né? Que acaba o horário, ele vai lá e baixa. Então, se caso cair, depois a gente conversa no direct, tá, amor? Fica tranquilo. Mas é que eu queria falar o seguinte... Pode falar, senão eu não paro de falar. Não, você trouxe uma coisa muito legal, que você trouxe, aliás, várias coisas incríveis. E uma das coisas foi, você falou da conversa, que é o item 3 que eu trouxe, do terceiro erro. Então, depois você assiste essa live, que vai fazer todo sentido essa liga do que você está trazendo. Muito a gente conversou aqui hoje. E uma coisa que você trouxe que eu acho que é muito legal, Gil, é o seguinte... eu convivi com você, vi muito dessa sua relação submissa, passiva, em relação na adolescência, quando a gente viveu aqueles momentos loucos da nossa adolescência. E você tinha realmente esse relacionamento com esse cara mais velho, que foi essa grande escola, vou dizer assim, para você, né? E aí, quando você falou, olha, eu vou sair dali e vou fazer o oposto, porque eu não vou mais aceitar ser sustentada, eu não vou aceitar mais isso. E, em geral, muitas mulheres fazem isso por necessidade, não é nem porque querem, tá? Por necessidade ou porque tem um relacionamento, o cara simplesmente não dá conta de cuidar, vira as costas, sai fora, larga ela com o filho, com tudo, tá. Então, às vezes, a mulher tem que assumir esse papel meio de macho da relação, e aqui eu não tô querendo fazer nenhuma apologia a papéis e nada, mas assim, vamos dizer que a gente foi criada, né? A mulher tem a maternidade, tem o cuidar, tem esse lado de amamentar, de acolher, é o colo, é o cuidado, é a educação, a criação. E o homem, desde a pré-história, tô falando lá naquela coisa mais antiga, era o cara que saía para caçar. Né? Então ele ia caçar porque é mais forte, porque ele consegue ir lá e dar uma machadada e matar e trazer a caça. E aí a gente foi invertendo isso ao longo do tempo, foi mudando muito isso, assumindo esse papel por necessidade e por vontade também. Porque não é só necessidade, a gente também gosta de ser poderosa, gosta de ser fodona, gosta de ser forte. Então muitas vezes a gente faz isso e veste essa carapuça. O que eu acho que você está fazendo é assim, o movimento agora é equilíbrio.
Sim. Você precisa ceder, porque de verdade, é isso que você falou, a capacidade que você tem de analisar o relacionamento já foi muito legal. Você já entendeu que você não deixou o seu segundo casamento viver, né? Ele foi tipo um cara submisso. Ele sofreu as minhas reações de um casamento anterior. Exatamente, né? sofreu as reações do casamento anterior. Então, na verdade, a sua vida acaba ficando sempre na mercê do outro. O que você trouxe também de fazer a lista das prioridades, no nosso treinamento, né? A gente faz um checklist que chama. A gente chama checklist do amor, checklist da vida a mais. E eu fiz o meu, né? Depois de um tempo separado e tudo tal, eu ficava sempre não querendo fazer, não querendo fazer. Aí um belo dia a gente estava num treinamento com as minhas irmãs e era a hora delas falarem. Eu estava sentada dando o treinamento quieta, estava ali olhando elas fazerem a ferramenta. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer. E fiz o meu checklist. E aí foi super lindo. Depois no treinamento eu passo isso passo a passo e explico direitinho como faz, porque tem um sistema para você entender por que muitas vezes a pessoa faz até essa lista, mas ela não tem. Primeiro, ela não entende essa lista, então na verdade aquilo não faz sentido para ela, que é aquilo que eu falei sobre o significado. O que significa um parceiro para você? Isso é a pergunta mais importante que você tem que fazer antes de achar uma outra pessoa, Gi. Sim. O que significa? O que você quer de alguém? Porque o que a gente quer do outro diz muito sobre a gente. Sobre como detalhe, você né? a pessoa... Fala, pode falar. A pessoa vem para somar, porque assim, hoje eu sou completa. Então, não me falta nada. Vai vir para somar, porque assim, eu não preciso de uma outra parte tão importante que para me sentir completa. Eu já sou completa. E eu quero dividir o que eu tenho de melhor, entendeu? Dar, doar. E com tudo isso que eu passei todos esses anos, eu descobri que eu gosto de ser cuidada, que aquela independência toda, isso afasta as pessoas. Muitas pessoas têm medo dessa independência, não tenho medo de se relacionar com essa mulher, nosso Deus, como assim? Sabe? Não tem ninguém, você não precisa. Quando você fala isso, olha, eu sou completa, e eu entendo o que você quer dizer, a gente é completa, eu também me sinto. Mas existe uma parte nossa que não é por ser completa, que não precise de uma parte que... Gente, desculpa, a gente nasceu com um buraco. A gente nasceu com um buraco. No mínimo, essa parte precisa de complemento, né? Precisa ser preenchida. Já tá tarde, a gente pode falar essas bobagens, mas é verdade. Pode. Porque assim, pelo menos essa parte precisa de um complemento. E claro que com isso é o que eu falei. Se você faz sexo com amor, não tem comparação, a gente sabe disso. Que você faz sem amor e com amor é outra coisa, a entrega é diferente, o negócio é gostoso. E já que a gente fala besteira, não tem consolo que pague uma voz quente, uma voz macia no seu ouvido na hora que está fazendo um amor, que fale, nossa, você... Sabe, aquela coisa, aquele toque, a mão quente. Essa coisa picante. E essa coisa... E eu aconchego mesmo, Gi. Sim, o colo. sim. E o cara que de repente vai falar para você, olha, fica tranquila, relaxa um pouco. Porque você não tá mais sozinha, a gente tá junto, vamos junto. Tô aqui, né? Isso te dá uma coisa gostosa de dividir. Uma segurança, junto, né? Eu acho isso sensacional. E eu acho que, assim, essa é a busca. Agora, o que estar com esse cara, E eu acho que você tá com uma clareza muito legal em relação à questão das prioridades, de que, de repente, você pode analisar, porque não vai vir o combo perfeito. Não vai vir. Não tem. Seja porque você esqueceu de colocar na sua lista tudo que você queria, ou seja porque de verdade ninguém é perfeito, inclusive você. Verdade. Né? Inclusive eu. Por incrível que pareça, a gente não é perfeito. Isso eu fico chocada. Eu tenho um amigo que fala pra mim, você é perfeita. Eu falei, não, 24 horas. Na maioria, eu durmo. 8 horas eu não sou perfeita, porque eu tô dormindo nesse momento. Então, mas aí eu falo, cara, eu não sou perfeita, não, tenho defeitos, mas a gente respeitando o defeito alheio. Na verdade, é só a gente se colocar no lugar da pessoa que a gente vai começar a entender por que ter certos defeitos acompanham a pessoa. Às vezes a pessoa é egoísta, mas a gente não entende a história de vida, ou fez ela. Às vezes a pessoa nunca recebeu amor, então ela não sabe doar amor, uma coisa que ela nunca recebeu. E aí você se apaixona pela pegada, e quando você quer um amor, a pessoa não sabe acariciar, fazer um carinho, mas como? Você já conheceu assim? Sabe? Então, assim, você molda a pessoa. Porque lembra aqueles casais de 50 anos que só de se olhar sabe o que tá falando? Ou aquela intimidade de um casal que você não precisa abrir a boca, a pessoa olha, putz, já captei.
essa coisa, isso vem com o tempo. Você conhece, você divide os problemas, você sabe cada movimento de uma pessoa, o que cada olhar significa. E isso é tudo de bom, sabe? Quando você chega nesse nível, você aprendeu a respeitar aqueles defeitos, a amar os defeitos. Sabe por quê? Porque quando a gente ama o defeito da pessoa, a gente melhora como pessoa. Porque a gente fala assim, caraca, aquele defeito, se Deus está me colocando para conviver com esse defeito, é porque eu preciso aprender a lidar com isso. E quando você aprende a lidar com uma coisa ruim, você melhora como pessoa. E aí você chega uma outra pessoa te pedindo um conselho, você já tem aquela experiência. Não, peraí, não é assim. Ô, Gi, mas deixa eu te falar uma coisa. Uma coisa que é importante no que você está falando, que eu acho que é bem legal pensar, é o seguinte: tem que tomar um cuidado nisso, porque às vezes isso também faz com que a gente aceite sempre se diminua a nossa necessidade para a necessidade do outro. Entende uma coisa assim? Não, é. Muitas Preciso, vezes com olha, certeza. 50 anos, que super ficou legal. E eu entendo que realmente existe. E essa coisa do olhar é muito forte, de você ter esse conhecimento, porque você tem cumplicidade, você tem conexão e tal. Mas, Sim. muitas vezes, esse casamento passou por tantas coisas ali, tantas coisas que aquilo ali hoje... Assim, você tem que entender que o que a gente vê não é o que é. Verdade, verdade. A gente se ilude com o que a gente vê do outro, com o que a gente imagina do outro. Mas, na verdade, a vida do outro tem muito mais tropeços e muito mais dificuldades do que a gente pode imaginar. E a gente não sabe o quanto alguém teve que se diminuir, teve que se calar, teve que se submeter para atender ou ser atendido nas suas expectativas ali dentro daquele relacionamento. Então, de novo, eu acho que o padrão, o ideal para você pensar é sempre assim: não se perder de você. Quando você começar a entender que a sua essência, você está perdendo, abrindo mão de um monte de coisas para ficar com aquela pessoa. Ou seja, você hoje você quer colo, você quer carinho, você quer alguém que chega do teu lado e conta os problemas e tal. E você encontra um cirurgião que não tem tempo para nada, que é um cara legal e tudo, mas não consegue te dar essa atenção. É assim, se você se submeter a isso neste momento, você está dizendo não para você. Exato. Você sim para você. Agora, também tem um outro ponto, e por isso que é tão louco e tão rico essa busca do autoconhecimento, que me fascina tanto, porque faz com que a gente tenha que estar sempre alerta, porque também o oposto é muito complicado. Você também dizer não para qualquer coisa que seja diferente do que você esperava, ou seja, não, o cara fala assim, olha, eu sou um cirurgião e tal, mas eu vou fazer aqui, dá para ficar com você 3, 4, ao invés de um dia na semana, dá para ficar com você 3 dias na semana. A gente pode começar assim e a gente vai melhorando, e aí você, não, ou são 7 dias que está na minha lista, ou não. Então, também, esse equilíbrio, essa adequação do que é você abrir mão de você, ou você também ceder pelo amor, ceder pelo outro, fazer concessões de que, natural, todo relacionamento vai exigir concessão. Sim. Eu acho que é legal a gente colocar na balança. Quando a gente se doa demais e a pessoa não equilibra, eu acho que tá errado, sabe? Tem que ter, a balança tem que estar, pô, eu não posso isso, mas posso aquilo. Então, tem que manter equilibrado. A doação tem que ser a reciprocidade, né? Tem que ser, não tem que existir. Ainda que a gente entende as dificuldades das pessoas, né? De se relacionar, de tempos para qualquer coisa, mas tenha vontade, tenha entrega. Se você se entrega 100% e a pessoa 10%, caraca, que chance que isso tem de dar certo? Não vai dar certo. A pessoa tem que, no mínimo, ser 45, 55, no máximo, sabe? Não pode diminuir demais, você não pode ficar em falta, tem que ter um companheirismo que tenha vontade. Aí você faz dar certo, porque senão acaba se anulando demais, né? E a outra pessoa vai estar sempre acima, sempre acima, sempre acima. E o bacana é caminhar junto, né? Não um atrás do outro, é de mão dada, é passar pela luta, desafios do dia a dia, dividir o amor, dividir tudo, mas sempre junto. Uma coisa importante também é entender que dentro disso tudo também vai ter as fases, vão ter fases em que um tá mais de um jeito, o outro tá mais de outro. E entender e respeitar esse espaço de que às vezes vocês vai querer, porque eu entendo, você é super... Também eu falo que é muito moderninha, mas também é super romântica. E tem uma expectativa do amor, assim, absurda. Então, quando você pensa nisso, pensa assim, caminhar juntos, andar lado a lado, fazer tudo junto. Isso, em geral, vai viver assim, ó.
Isso vai acontecer nessa busca. Por quê? Porque é impossível que os dois tenham sempre os mesmos objetivos o tempo todo. Agora, é aquilo que eu falei no começo, você vai ver lá quando você for dar o replay nessa live, que eu tenho certeza que você vai fazer isso, você vai olhar Eu ali, esqueci que fica gravado isso aí, né? fica gravado, sem vergonha. Fica Eu não gravado. devia ter botado a minha cara feia aqui, gente. Eu tô toda desarrumada. Se eu soubesse que ia ficar gravado, eu tinha me... Então, mas as minhas lives ficam gravadas. Então é só você assistir de novo o replay e você vai ver que ali tem essa parte toda dessa conexão e de você entender que, sim, quando tem muito desinteresse um pelo outro, é um erro muito grande dos relacionamentos. Você vai deixando, vai abrindo mão, Sim. né, de se preocupar. Mas também precisa ter dentro da relação um espaço para cada um viver suas coisas, para cada um ter suas crises. Porque não tem como eu ter a minha crise existencial no mesmo momento que o meu parceiro. É coisa mais rara. É mais difícil do que ter um orgasmo junto, entendeu? Dá mais pra ter orgasmo juntos do que crise juntas. Então, às vezes você tá vivendo um problema no trabalho, a pessoa tá super bem no trabalho. Você tá vivendo um negócio na sua casa, na sua família, e a pessoa tá super bem com a família. E aí, vocês têm que achar esse lugar comum, onde para vocês existam os mesmos objetivos e momentos de compartilhar e de estar junto. Porque senão fica muito no ideal, entendeu? Ai, vamos fazer tudo junto e tal. Só que aí é o que a gente cobra do outro. Essa é a expectativa. E uma coisa, Gi, pra gente fechar isso, amarrar, porque já tá, eu tô parecendo uma... Eu acho que eu vou dominar o Instagram, que não é possível. Ele não me derrubou ainda, tô muito feliz. Mas para fechar essa live maravilhosa, uma coisa que é muito importante dizer é o seguinte: ninguém muda ninguém. Então eu quero deixar esse ensinamento por último. Eu sei que todo mundo sabe disso, que a gente fala isso pra caramba, mas não é uma coisa que a gente guarda na mente. A gente sempre tem a expectativa de mudar o outro. De fazer Verdade, fica com aquilo, né? Ah, com o tempo ele melhora. Não melhora. A gente não melhora, né? A gente só melhora quando a gente quer, quando é pela gente, quando a gente tá afim de fazer alguma coisa que vale a pena pela gente. Aí sim. Verdade, amiga. Então, amor da minha vida, assim, fica tranquila, o que é seu tá guardado. Um monte de coisas e que tá em busca de tanta coisa. Tô muito feliz de ter te encontrado aqui, da gente conversar esse pouquinho. Eu também. Você sabe que o meu amor por ti é verdadeiro, você tá sempre no meu coração, pro resto da minha vida. A distância, a correria do dia a dia, a gente não tem tempo, às vezes, de dar atenção como merecia, né? Você merecia receber. Mas você sabe que você tá nas minhas orações, você tá no meu coração, você tá na minha vida. Muito obrigada, e você na minha também, parte da minha história muito importante. Melhor presente que o meu ex me deu foi você. Viu? Nada em vão, amiga, nada em vão, viu? Então aproveite, use e abuse. Então, para vocês que estão aqui assistindo essa live maravilhosa, gravada no replay, que eu sei que já ficou tarde, não tem problema. Para você que está aqui comigo agora, muito obrigada. Olha, quem hoje entra no YouTube, por favor, já coloca aí, Viva de Bem, _Mundo 3. A gente quer chegar nos 1000 seguidores lá no YouTube para conseguir fazer lives gravadas de lá. Então, se você puder divulgar a página, você que está aqui me vendo agora, entrar no meu YouTube. Eu mando no grupo das meninas aqui da cidade toda, que aí elas vão... Eu mando tudo direitinho. Não, manda lá para seguir no YouTube, seguir aqui no Instagram, tem muita coisa boa vindo por aí. O processo de reconstrução é lindo, Gi, assim, é a coisa mais gostosa de fazer. É lindo. E mulheres reconstruídas, assim, não tem como. A gente fica muito forte. E por mais que a gente ache que já reconstruiu e tá pronta, sempre tem uma coisinha a mais para aprender, para melhorar, sabe? É eterno, contínuo. Eu sempre falo isso. Eu tive meu processo. Verdade. Mas eu acho que é a essência do ser humano, né? Ninguém nunca vai saber de tudo. A gente sempre vai aprender, desde com uma pessoa mais velha até com uma criança. A gente vive nessa fase e isso é muito bom. Verdade. Foi muito bom te ver. Eu esqueci que isso era ao vivo e que era gravado. Meu Deus! Para, isso é linda. Tá maravilhosa a live. Agora, quando que você vai aparecer no Rio de Janeiro, hein? Pra um churrasco? Olha, eu quase fui semana passada, assim, eu tô com muita saudade, sério, assim, tô com muita saudade. Eu quero pro Rio mesmo, depois pode ser que passe em Barra do Piraí aí pra matar a saudade. Passe, sim, porque senhora. Sotaque, entendeu? Eu gosto de que me chamem de Valesca. Carne, você tem muita carne. Vem, carnuda. Sou linda. Um churrasco. beijo, minha lindeza da minha vida. Manda notícias.
Beijo para vocês que ficaram comigo até aqui. Muito obrigada, adorei. Amo você. A live foi linda. Gratidão, minha lindeza. Amo você. Também. Beijo. Beijo para suas irmãs. Tá bom. Amo vocês, meninas. Coisa linda. Beijo, linda. Boa noite. Tchau para vocês, gente. Obrigada pela companhia.